Olá, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda. Estou começando essa live de hoje, dia 13 de agosto, 8 horas, com esse carrossel, porque nós vamos falar sobre emoções, com um convidado muito especial que eu admiro há muito tempo e eu tenho certeza que vocês também já beberam da fonte de Eugênio Mussac. Ele é formado em medicina e se dedica à educação há mais de 40 anos. E ele vai conversar conosco sobre emoções. Eu coloquei aqui o exemplo do carrossel com essa música porque sempre me emociona quando eu vejo um carrossel ou de verdade ou assim miniatura. E eu vou querer também saber com ele, né, o que a gente consegue resgatar, quais emoções saem das caixinhas do nosso inconsciente quando nós vemos alguma coisa hoje, mas que fez parte do passado. Enfim, vai ser uma conversa muito boa. Já agradeço o seu tempo e a sua escolha, com tantas coisas acontecendo, vocês que estão optando por estar aqui conosco, eu espero que vocês saiam muito melhor do que vamos começar agora. Deixa eu já dividir tela aqui com o Eugênio, para ser muito responsável com o tempo dele. Mais uns instantes, envie corações enquanto isso, porque aí o Instagram entende que esse papo é relevante e acaba aparecendo então nas homes de mais pessoas no Instagram. Olá! Boa noite, Isabela. Tudo bem? Que bom vê-la. Que linda abertura que você fez. Ah, esse carrossel me emocionou aqui. Não é? Maravilhoso. E isso me lembra, porque na realidade a gente às vezes fala sobre o carrossel de emoções, né? Você sabe, com muita intuição, Eugênio. E eu tenho vários objetos aqui, né, que eu vou colocando, dependendo da conversa, o cérebro vai memorizando mais, né? E aqui, antes de começar, eu falei, poxa, o carrossel. Porque sempre quando eu carrossel, eu me sinto bem. Eu não sei por que eu fico feliz, né? Mas já já eu quero entrar nesse assunto contigo. Mas eu quero já dizer que eu estou muito feliz por você ter aceitado o meu convite. Imagine, eu estou feliz e honrado. Paranaense, meu Muito bom. conterrâneo, com É tanta coisa, verdade. está aqui conosco para nos ajudar a compreender nossas emoções, porque, Eugênio, se a gente reconhece as emoções, nós podemos escolher melhor e viver melhor, não é? Na realidade, você sabe que agora há pouco eu estava participando de um outro encontro, né, um encontro da Jornada da Vida Simples, né, com algumas pessoas muito especiais. E aí estava o Fábio Gandor, né, que é um médico, um grande especialista em tecnologia, ele foi cientista-chefe da IBM na área de inteligência artificial e tudo mais, e que agora ele se voltou para este mundo das humanidades, né? Porque ele chegou à conclusão que nada da tecnologia serviria, ou servirá, ou serve, se não estiver a serviço do ser humano, né? Perfeito. Recordando aquele filósofo pré-socrático, né, chamado Protágoras, né, que falou assim: o homem é a medida de todas as coisas. Né? E quando falamos que o homem é a medida de todas as coisas, nós estamos falando das emoções, porque nós somos seres absolutamente emocionais. Né? Nós somos indivíduos que procuramos conduzir a nossa vida racionalmente, mas vivê-la emocionalmente. Então, como é que faz esse encontro, né, dessas duas áreas da nossa mente, do nosso cérebro, do nosso espírito? Essa talvez seja uma das grandes questões aí das atualidades. Mas ainda falando sobre essa conversa que eu estava tendo com o pessoal da Vida Simples, né, tava o Fábio, estava a Ana Holanda, que foi editora-chefe muito tempo, e a Luciana, né? A Luciana, que é a CEO da Vida Simples, e aí num curso que vai acontecer, ela vai falar sobre propósito. Olha a Vida Simples, olha que maravilha. Então, ei? Eu já vou E contar um negócio sobre a vida simples, mas vamos tá lá. bom. E aí a Luciana vai dar uma aula sobre propósito. Né? E o Fábio Gandur
diz o seguinte: pois é, essa coisa do propósito, a gente percebeu que ela é tão importante na nossa vida que deveria existir uma área da ciência chamada propositologia, né? Aí eu ponderei que, na verdade, isso já existe, porque essa é a grande questão da filosofia. Se você estudar filosofia, Isabela, ou seja, os gregos, né, que formam a base de tudo, até os filósofos modernos, você vai ver que os filósofos estão sempre tentando nos ajudar a responder às grandes questões, né, as grandes dúvidas que nós temos, que são principalmente quatro, né? Quem sou eu, da onde que eu vim, onde que eu estou e para onde que eu vou? Né? E aí, quando eu falo para onde que eu vou, eu estou falando exatamente sobre a questão do propósito da vida, né? Agora, tudo isso é permeado, assim, esse caminho, né, da filosofia, ele é trilhado com os passos da razão, mas pisando o terreno da emoção, né? Porque nós somos muito, mas muito mais emocionais do que racionais. O iluminismo é que quis mudar isso aí. É que, na verdade, o iluminismo, ele quis tirar o homem, tirar o ser humano da área do misticismo e trazer para a razão, né? Só que ao fazer isto, acabou nos afastando das emoções. E parece que ficou meio feio assim a gente ser emocional, né? Ficou meio antiquado, ficou meio chato, né? Eu aprendi, por exemplo, quando era pequeno, que homem não chora, Sim. né? Aprendi depois, quando entrei mais para o mundo corporativo, que na hora de uma negociação, a gente nunca deve demonstrar emoções, né? Jornalista demonstrar. O jornalista tem que ser absolutamente isento, né? Tem que ser frio, tem que ser distante, tem que ter um distanciamento de quem ele está entrevistando. Isso é possível, Isabela? Depende da situação, viu, Eugênio? Se eu estiver entrevistando uma pessoa que está vivendo um incêndio, né, em que perdeu a casa dela, eu não tenho como não ser muito mais sensível nessa fala. É impossível. Aliás, eu admiro quem consegue, né? É diferente quando eu visitei casas, por exemplo, de pessoas que perderam a casa na enchente. Então, essas perdas, para mim, sempre me deixaram-se muito à flor da pele. Toda vez que eu cobria grandes eventos, desde um jogo, né, Copa, essas coisas, eu chorava muito antes de entrar no ar, porque aquilo me emociona. Não, né? Mas aí, Eugênia, a gente vai entrar numa área que eu quero, tomara que a gente tenha tempo de falar, que são essas crenças, porque por que é tão difícil falar das emoções? Né? Quando eu te propus essa conversa, eu teria milhares de caminhos para te oferecer. Né? Vamos comigo nessa conversa? Mas eu optei por falar das emoções, por quê? Lá no seu Instagram, né, lá nos destaques, tem uma área para pensar. E aí lá você diz, né? A solução tem que vir de dentro. E eu entendo que a gente só vai conseguir tomar as principais decisões quando nós sentimos, e aí eu sinto dentro, que eu preciso fazer essa transformação, fazer essa mudança, e tudo passa pela aceitação. Mas aí eu estou num mundo em que eu não posso falar das minhas emoções. Porque tem essas crenças malucas que, se funcionar em algum período, que bom, mas agora não funcionam mais. Então, eu passo a bola para você, Eugênio, perguntando o seguinte: como é que o homem já foi para a Lua e ainda temos tanta dificuldade de falar das emoções? Como se isso fosse uma fragilidade. Ih, fulano é frágil. Uhum, uhum. Exatamente, exatamente. Eu acho que essa dicotomia que se criou, né, Isabela? Que ou você é racional ou você é emocional, né? E o mundo aplaude quem é racional e zomba de quem é racional, né? Tem uma frase, não me lembro se é do Warpole, acho que é do Warpole, que diz o seguinte: a vida é uma comédia para quem pensa e uma tragédia para quem sente. Como se fosse possível você separar essas duas coisas, né? Nós somos seres racionais. Aliás, você veja só até como é que a gente se define. O que é o ser humano? É um animal racional.
É um animal que pensa. Então tá, então ele só pensa, ele não sente. Né? Ah, porque os outros animais, né, especialmente os outros vertebrados, né, o cachorro. Aliás, eu quero falar para você o seguinte: se eu, às vezes, de repente, eu fico assim meio tortinho, eu estou segurando meu celular, acontece que tem um cachorro mordendo meu pé aqui. Nós temos, É, nós estamos aqui em casa com um pet novo, é aquele né? filhote, é aquele filhote que eu vi. É um filhote de Golden, Golden, mostra né? ele para nós, Eugênio. Se quer que eu mostre você, mas ele está aqui nos meus pés. E, aliás, ele acabou de, ele- eu vou mostrar. Eu vou inverter a câmera e vou mostrar. Juro para você. Olha Olha, aqui. olha, Olha aí. Olha o que ele está fazendo. Ó. Olha o que ele está vendo? fazendo. Ele está mordendo o pé. Porque esse bichinho aqui, ele vai morder o tempo todo. Né? Ele parece que ele morde até aproximadamente 1 ano e meio. Né? Aí eu fico pensando, por que que a gente tem um pet? Por que a gente tem um pet? Quando nós mudamos aqui para essa casa onde estamos morando agora, essa é uma casa de Curitiba, nós viemos para cá, eu e a Luciana e o Eric, com 3 bichinhos. Nós tínhamos a branca e a preta, era uma maltês e uma shih tzu, né? Só que elas estavam com 18 anos de Ah, idade. 18 anos. E mais um gato, né, que nós encontramos na rua, a Luciana encontrou na rua e adotou, o Bento. Muito bem, passou mais ou menos 1 ano que a gente estava morando aqui, a Branca e a Preta, né, que era o nome das nossas cachorrinhas, resolveram virar estrelinhas, né? partiu. Nos deixaram, partiram, com 18 anos de idade. E aí ficou um vazio aqui em casa. Nós ficamos 1 ano só com o Bento, e o próprio Bento, né, que é o nosso gato, ele parece que andava pela casa procurando as antigas companheiras dele. Né? E agora, na pandemia, né, nós muito isolados, o Eric, né, que é o nosso filho, que tem 5 anos, fica muito tempo sozinho, né, aqui em casa, não pode ter os amiguinhos, tudo mais. A Luciana resolveu, então, comprar um novo pet. E aí ela não deixou barato, né? Ela comprou logo um Golden Retriever que chegou e está aqui em casa e é uma alegria espetacular, apesar de já estar comendo todos os cantos da casa, as cadeiras e tudo mais. Você sabe, Isabela, que eu, apesar de ser bastante emocional, também estou bastante racional. Eu já fiz um cálculo, porque ele já comeu um rodapé, aqui a esquina, comeu um rodapé, rapidinho. E aí eu fiz uma regra de 3 e já calculei quanto tempo ele vai levar para comer a casa inteira. Entendi. E aí, veja, tudo isso para dizer para você o seguinte: por que que a gente tem um cachorrinho? Por que que a gente tem um pet? Por que que a gente tem um cachorro? Por que que a gente tem um gato? Esses caras, eles só trazem para nós 2 coisas. Trazem um monte de trabalho, um monte de problema, e trazem uma grande carga de afeto, de amor, de compreensão. O pet é um não humano, um cachorrinho, um gato, é um não humano que humaniza os ambientes, que faz com que a gente dê o que a gente tem de melhor, que são as nossas emoções. Então, sim, o ser humano é um animal racional? Mas é um animal emocional. Se não for, ele perde a sua humanidade. Eugênio, eu adorei a história do novo cachorro de vocês. Como é o nome dele? Então, nós recebemos já com o nome na certidão de nascimento dele, e é Jagger. Jack. Jagger. Obviamente, nós o estamos chamando de Mick. Pronto. Eugênio, Mick Jagger. claro. Por que que eu pedi, né, e você generosamente mostrou, então, o Jagger? Isso é como eu, repórter, hoje faço em todas as minhas relações, lidar com o imprevisto. E isso é emoção. Porque se eu passar por essa informação que você está me dando e sem pelo menos pedir, vamos mostrar, olha isso aqui, ttt, eu estou sendo muito fria. E aí eu não passo a verdade. Isso eu aprendi ao longo do tempo. Né? Quando você falou, como é que você não vai conseguir se emocionar diante de uma situação? É impossível. Conseguiram no passado, quando era outra escola, quando a notícia também tinha outra embalagem. Agora, como você está dizendo, a gente não está desconstruindo aos poucos que somos emocionais, não é? Eugênio, e aí eu te pergunto,
essas crenças, nós temos que falar de crença, né? Elas engessam muito as nossas emoções, especialmente no ambiente corporativo, né? Que é um lugar em que você já contribuiu com milhares de líderes e equipes. O ambiente corporativo. Então, como é que a gente faz com aquela crença que não funciona mais agora? Não leve seus problemas para dentro da empresa, né? Ou trabalho para casa. Então, tá tudo misturando. Eu já passo a palavra para você quando você disse, em algum momento dividiram a razão da emoção, assim como em algum momento dividiram a saúde mental da saúde física. E agora a gente está tentando juntar tudo isso, né? Não tem a menor dúvida, esse é o caminho. Até porque nós somos chamados de indivíduos, né? A gente fala do fulano, aquele indivíduo e tal. De onde que vem a palavra indivíduo, né? Vem de indivisível. Nós não podemos ser divididos, não podemos ser fracionados, né? Nós somos integrais, né? Nós somos o tempo todo. Os americanos têm uma expressão que é o work-life balance, né? Você já ouviu falar, que é você ter um equilíbrio entre a vida e o trabalho. Veja que absurdo isso. Eu acho essa expressão horrorosa. Eu gosto muito da língua inglesa, mas essa expressão eu não concordo com ela. Porque o work-life balance significa que você tem que fazer um equilíbrio entre o trabalho e a vida. Como se o trabalho não fosse vida também, né? Então, o certo seria entre a vida pessoal e a vida profissional. E, na verdade, esse equilíbrio não é negacionista, né? Quando eu estou no trabalho, eu continuo sendo pai do Eric, marido da Luciana, né? Eu continuo sendo o Eugênio, que tem medos, que tem preocupações, que tem sonhos, que tem ansiedades, né? E quando eu estou em casa, quando estou com a minha família, eu também estou, às vezes, né, de repente vem uma ideia de alguma coisa que eu tenho que realizar no trabalho, né? Às vezes de madrugada a gente acorda, não sei se já aconteceu com você, pá, veio uma solução para um problema que você estava pensando numa reunião no dia anterior. Então nós somos seres integrais, né? Todas as terapias, todos os processos de educação, todos os métodos de gestão que unem, eles são muito mais eficientes, são muito mais verdadeiros, muito mais poderosos do que aqueles que dividem, que separam, né? Acho que nós temos que construir dentro de nós mesmos pontes, né? E não muros, né? Sabe? Agora, veja, é claro que existe uma coisa que se chama vida adulta. Eu e você somos adultos. Acho que as pessoas que nos ouvem aqui, às 20 horas e 19 minutos desta quinta-feira, são adultos. Muito bem. O que é ser um adulto? É alguém que é capaz de assumir responsabilidade por seus atos, por suas escolhas e até por suas omissões, né? Então, faz parte disto, dessa ideia de ser adulto, você escolher o momento em que você será mais racional e o momento em que você deve ser mais emocional, ou pode ser mais emocional, né? Eu diria para você, Isabela, assim, em palavras simples, que a decisão, né, a escolha, tem que ser a mais racional possível. Pelo simples motivo de que as emoções, elas meio que nos balizam por aquilo que é agradável e aquilo que é desagradável. Então, se eu escolher alguma coisa baseado apenas em minhas emoções, eu vou querer aquilo que é agradável e vou negar aquilo que é desagradável. Entretanto, ao longo da nossa vida, especialmente no trabalho, na profissão e tudo mais, né, nas questões financeiras, nós muitas vezes temos que escolher alguma coisa que não é agradável. Sim. Nós temos que fazer algo que naquele momento é muito desagradável. Não é verdade? Mas por que nós fazemos? Por que nós escolhemos? Porque racionalmente nós sabemos que se nós não fizermos aquilo, nós vamos ser atingidos emocionalmente agora. E se fizermos, se assumirmos a responsabilidade, essa emoção ela será postergada, porém ela será melhor, ela será mais agradável, né? Então, o certo, eu vou falar uma coisa agora que, assim, é fácil falar. O que eu vou dizer agora, eu posso afirmar para você, é fácil falar, é difícil de executar. Mas o certo é a gente decidir racionalmente e viver emocionalmente.
Porque quando você decide emocionalmente, depois tem que viver racionalmente para corrigir a provável besteira que você fez. Perfeito. Gente, gravem essa frase: decidir racionalmente e viver emocionalmente. Eugênio, antes de continuar, deixa eu avisar que eu tirei aqui os comentários para que todos possam te ver, mas faço um convite para quem estiver acompanhando para enviar comentários nessa caixinha com pontinho de interrogação e faça um pedido. Envie corações aqui no cantinho, muitos corações, porque assim o Instagram entende que esse assunto é relevante e pode ser útil para mais pessoas. Eugênio, eu não sabia disso. Aprendi mais uma. Quanto mais corações sobem aqui, olha, só pedir que a turma envia. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui para compartilhar, né, essas informações. Eugênio, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo. E pelos artigos da Vida Simples, essa é uma edição de 2016. Veja qual capa que eu selecionei aqui para trazer para a nossa pauta. Faça boas escolhas. Olha só. Como tomar decisões com segurança e coragem, seguir em frente para realizar seus sonhos. Então, gente, é o seguinte, o Eugênio, quando eu disse, né, já passou pela vida de vocês, com certeza, em artigos, olha, aqui ainda era, né, um desenho. É uma diagramação bem antiga essa mesmo. Numa versão de 2019, aí agora já tem, né, a foto do Eugênio, e é quando eu vou já trazer, aqui, ó, mais uma, né? Essa é uma edição que fala sobre autocrítica. Bom, a Vida Simples, estive com você. E aí, Eugênio, eu propus para você o seguinte tema, né? Se as emoções mudam com o tempo. E neste texto, você diz assim: o tempo nos ensina a não julgar, a amar com sinceridade, a perdoar, a acalmar os pensamentos, a colocar as coisas no lugar. Mas nunca estivemos tão ansiosos. Pois é, o tempo, né? É que, na realidade, a nossa relação com os fatos da vida... Você certamente já ouviu falar numa expressão que vem da física quântica, que diz assim, que o olho do observador modifica o fato observado. Sim. Né? Eu acho que para o jornalismo isso é muito significativo, né? O quanto que a presença do jornalista numa determinada situação pode mudar aquela situação. Como nós, né? O fato, se nós vivemos os dois, cada um vai ter a sua interpretação, vai ter a sua visão. Não, exato. E o que acontece é isso, quer dizer, às vezes nós vivemos uma forte emoção em algum momento da nossa vida, e essa forte emoção se cristaliza no nosso espírito, muitas vezes até em forma de para usar uma expressão bem freudiana, em forma de um recalque, né? Em forma de uma marca que fica ali no teu espírito, te machucando pelo resto da vida. Que aconteceu, ou uma perda que você teve, uma vergonha que você passou, né? Algo que você não conseguiu fazer e queria muito fazer, ou que você fez e não queria ter feito, né? Em algum momento da sua vida. E isso fica ali, né? Isso vai para o nosso sótãozinho aqui em cima e fica ali. E fica em forma de uma coisa pulsante, sabe? Uma coisa pulsante que não necessariamente é uma coisa boa. Eu sei lá, é como um abscesso, né? Eu havia uma informação da medicina, o abscesso é um tumor infeccioso, né? Que fica pulsando assim, ele pulsa junto com o pulsar do coração. E isso fica, né? Uma dor emocional que nós carregamos o resto da vida. Por isso, o valor da terapia, né? Por isso, o valor incomensurável da psicanálise, né? Que faz com que você volte para trás e você revisite aquele momento, aquele instante que causou aquela emoção que ficou cristalizada no teu espírito e que fica, às vezes, te causando trauma o resto da vida. Aí o que você faz? Você pega aquela situação, né, que você viveu quando tinha 10 anos,
traz para a realidade presente e você percebe que a emoção que ela te gera é totalmente diferente do que a emoção que te gerou quando você tinha 10 anos de idade. Né? No entanto, você ainda é comandada, Isabela, por aquela emoção. Sim. Por aquela emoção daquela época. Então é óbvio que as emoções elas têm que ser revisitadas em função da nova perspectiva que nós temos. Né? Então, por isso a importância do exercício do autoconhecimento. Pronto. Aí, Eugênio, bom, autoconhecimento seria uma outra entrevista. Muitos assuntos aqui, se nós nos aprofundarmos, né, seriam outras tantas horas. Gostei muito quando você diz, né, revisitar aquelas situações, porque nós a vivemos em uma condição e agora temos outra. E te ouvindo, eu pensei num fato que eu recuperei agora há pouco, que me gera ainda muito desconforto, mas é um fato de muito. Não é a situação a situação é o que você lembra, mas se você chega na emoção, você transforma ela. Uhum, Né? uhum. Você transforma o significado dela. Exatamente. Mas aí eu volto, eu dou algum passo atrás. Temos emoções com viés negativo, emoções com viés positivo, né? Por que é tão complicado ou complexo nós falarmos sobre as emoções positivas, como se isso causasse inveja, incômodo? Porque parece que está todo mundo acostumado mais a ouvir sobre emoções com viés negativo. Uhum. Então, isso Isso é um pouco o que o jornalismo faz, né? Quantas vezes você ouviu falar que notícia boa não vende jornal? eu, eu discordo. Eu também, eu também, mas isso é o que se fala por aí. Né? A gente Sim. gosta mais de ouvir os famosos babados, né? O que é o babado? São os problemas que alguém teve, a dificuldade que passaram, né? E, no entanto, as pessoas estão mais dispostas a falar sobre as suas emoções positivas, as suas felicidades. Ainda que eu queria fazer uma pequena ressalva aqui, Isabela, com relação a essa expressão de emoção positiva ou emoção negativa. Né? Porque você sabe que o Paul Ekman é o grande estudioso das emoções, a alma mater dele é a Universidade de Nova York, mas ele leciona na Universidade de Berkeley, onde ele tem um laboratório sobre estudos da felicidade. Né? Ele tem um curso lá muito requisitado, muito conceituado, muito concorrido. E ele tem muitos livros a respeito desse assunto, e ele nos diz o seguinte, que nós temos 5 emoções básicas, 5 Tá. emoções fundamentais, assim como existem as 3 cores primárias, não é? Que se juntam para formar outras cores, nós teríamos 5 emoções básicas que se juntam para formar outras. E essas 5 emoções são as seguintes: alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo. Né? Então, quando se olha para elas, vou repetir: alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Então, você tem a tendência é dizer, puxa vida, das nossas 5 emoções, uma é positiva e outras 4 são negativas. Né? Então, vamos ver isso de perto. Vamos ver isso de perto. Para que servem as chamadas emoções negativas? Para que serve o medo? Se não é para te alertar contra um perigo. Para que serve a raiva? Se não é para que você se rebele contra uma injustiça. Né? Para que serve o nojo? Se não para impedir que você coma uma comida estragada. Né? Perfeito. Para que serve a tristeza? Para você rever as perdas que você teve e cuidar melhor daquilo que você tem. Portanto, essas chamadas emoções negativas, de negativa não tem nada. Elas são extremamente positivas. E a alegria, a única que é considerada uma emoção positiva, é a única que pode ser negativa, porque ela te congela. Né? Quando você está muito alegre, muito feliz, você quer que aquela situação perdure para sempre, você não vai promover as mudanças, que às vezes são necessárias. Então, muito cuidado com a alegria. Eu sei que é melhor ser alegre que ser triste, como diria o Vinícius, mas cuidado com a alegria, porque ela pode ser traiçoeira.
né? Enquanto que as outras, elas são mais amigas tuas. Elas existem para te manter vivo, para te manter bem, para te manter em segurança, né? Portanto, precisamos rever o conceito do que é emoção positiva ou negativa. Perfeita colocação, Eugênio. Você comentou sobre 5 emoções básicas. E dessas, quantas derivam? Podemos chegar... Eu acho que é incalculável isso, né? É incalculável, porque como nós nos movemos a partir no planeta já existiram, né? E às vezes você reage emocionalmente a uma determinada situação e depois você vive aquela mesmíssima situação, a tua reação é diferente, porque depende do teu estado de espírito naquele dia, né? Alguma coisa que hoje te alegra muito, amanhã é banal. Alguma coisa que você não presta atenção hoje, amanhã te revolta. Então nós somos seres extremamente mutantes, né? É imensa a quantidade de emoções que nós conseguimos construir a partir dessas 5. E existem aquelas que não são exatamente emoções, mas que são confundidas com emoções, Por né? exemplo, Eu cito uma, a coragem, né? A coragem, muita gente acha que é emoção. Tanto é que coragem vem de cordes, coração, né? Jogando com a ideia de que é algo que nasce aqui no peito, né? Onde estão as emoções. No entanto, a coragem não é isso. A coragem é uma análise extremamente lógica e racional de uma situação de perigo. Quando você está diante de um perigo e você tem medo daquele perigo, né? E você analisa o que está te causando medo, aí você procura as maneiras de mitigar essas causas do medo e se organiza para prosseguir, aí você é corajoso. Se você é corajoso simplesmente por emoção, não, deixa comigo, eu vou lá e resolvo, eu quebro e arrebento, né? Como a gente já ouviu por aqui antes, eu prendo e arrebento, isso não é coragem. Não é coragem, isso é bravata, né? Eu acho que a coragem é uma virtude e é construída em cima de outras virtudes. Assim como existem as emoções básicas, existem as virtudes básicas também, que eu diria que são 4, né? Que é a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça. Se você prestar atenção nesses 4, se você for prudente, se você se fortalecer, e fortalecer-se pode parecer uma questão de força física, mas não é, também, mas não é só, né? Vamos lembrar que Hércules era considerado corajoso, muito corajoso, tanto é que ele aceitou os famosos 12 trabalhos, mas ele era corajoso porque ele era forte. Se ele fosse fraco, ele não seria corajoso. Hoje nós temos que desenvolver as nossas forças, que não são forças físicas, que são forças muito mais voltadas para o nosso intelecto e para as nossas emoções. A inteligência hoje é uma força, o conhecimento é uma força, né? O terceiro é a temperança, né? De você ser determinado, ser persistente, né? Ser resiliente, aguentar as pancadas da vida. E a quarta, que é a justiça, que me joga para a seguinte ideia, Isabela, que alguém que não pratica alguma coisa para o bem, para o justo, para o bom, não pode ser considerado corajoso. Sabe, um ladrão, um bandido, um assaltante, um assassino ou um corrupto sim. não são corajosos, são covardes, porque atacam os outros nos seus momentos de fragilidade. Incluo mais um elemento na sua fala. Como nós temos visto o aumento do número de agressões contra a mulher. Isso é de uma covardia, não tem nem nome para isso. Qualquer ser mais frágil que você é muita covardia. O Eugênio, você me falou Contra agora... os animais também. Não, isso também dá outra live, né? Eu também adotei 2 gatinhos e fico chocada ainda, como eu disse, né? O homem já foi para a Lua e ainda estamos falando de coisas ainda muito sensíveis, muito primárias. Você comentou agora sobre as 4 virtudes, gostei demais. Eu te provoquei perguntando quantas emoções nós temos, porque quando você fala sobre autoconhecimento, nós falamos sobre escolhas, eu preciso aceitar
que eu sou um retalho de emoções. Porque quanto mais eu negar isso, pior vai ser para mim, né? E para os meus relacionamentos. E aí, Eugênio, já de olho aqui no nosso tempo, para respeitar direitinho o que nós combinamos, como que as emoções influenciam o nosso corpo? Vou repetir. As emoções podem provocar o que no nosso corpo? Bom, essa é uma excelente pergunta e que é uma aula de medicina que não é curta. Mas veja só, vamos dar um pequeno exemplo aí. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, né? Todos nós sabemos, né? Todo mundo acompanha, que é a pandemia do coronavírus, né? Infelizmente, nós não temos contra o coronavírus as duas melhores armas, que seriam um remédio específico e uma vacina. Acho que a vacina vai vir antes do remédio específico. Por que não há remédio específico? Pelo simples fato de que o vírus não é um ser vivo, né? O vírus é uma molécula. É uma molécula que precisa do teu corpo para se reproduzir, para se multiplicar, para se perpetuar. Então não é um ser vivo, portanto não pode ser morto, como, por exemplo, com um antibiótico, né? O antibiótico, ele mata a bactéria, né? Agora, o antibiótico não mata o vírus, né? A única coisa que pode matar o vírus, que pode destruir o vírus, é bom que se diga isso, é o nosso próprio corpo. É uma ferramenta que nós temos chamada imunidade. Perfeito. A imunidade é uma espécie de um exército, assim como um país, né, arma o seu exército, investe no seu exército para se defender contra a agressão de outro país. Nós temos que armar o nosso exército imunológico, né? Tá bom. E aí, quais são os elementos que permitem? Claro, quero explicar também que a imunidade ela varia de pessoa para pessoa. Existem pessoas que são mais suscetíveis do que outras. Mas, excetuando-se esse lado genético, o que é que nós podemos fazer para ter uma imunidade melhor? Eu diria que são basicamente 4 coisas. Primeiro, uma boa alimentação, tá? Rica em tudo, né? Em proteína, em vitamina, em lipídio, uma alimentação variada, uma alimentação saudável, com menos produto químico, tá? Com menos enlatado. Quanto mais natural, mais você estará se alimentando bem nesse sentido, né? De influenciar na sua imunidade. Segundo, o exercício físico. Se você lê o jornal, o Estadão de ontem, ele traz uma matéria sobre isso, que nós temos um hormônio que produzimos em nossos músculos, chamado irisina, e foi demonstrado que a irisina ajuda no combate ao coronavírus. Uau. Então, o exercício físico, a musculação, a caminhada, o agachamento, a flexão de braço, a prática de um esporte vão colaborar e muito para a tua imunidade, tá bem? O terceiro é o repouso, que a gente traduz, em nosso caso, especialmente por sono. Temos que dormir bem. Eu não poderia aqui explicar numa live que nem é sobre isso, mas, assim, rapidamente, eu quero só dizer que durante a noite, durante o sono, nós produzimos algumas substâncias que não produzimos quando estamos acordados. Por exemplo, nós produzimos o hormônio do crescimento durante a noite, e é esse hormônio do crescimento que vai promover a produção de proteínas, a síntese proteica, inclusive dos anticorpos, né? E em quarto lugar, ou quarto não por ser menos importante que os outros, é exatamente a nossa capacidade de mantermos as nossas emoções dentro de um padrão de normalidade. Ou seja, nós convivermos bem com as nossas emoções. Ou seja, nos permitirmos ter medo, nos permitirmos mostrar fragilidade, nos permitirmos chorar, né? Nos permitirmos dizer o que sentimos para o outro, né? Para aqueles que amamos, para aqueles com quem nós temos alguma diferença. Então, nós nos permitimos externalizar as nossas emoções. Então, você veja só que isto de você conviver com as suas emoções, não se negar ser um ser emocional, é tão importante para a nossa imunidade quanto a alimentação, quanto o exercício e quanto o sono. Perfeito. Agora, como nós não temos o direito de sentir em muitas situações, porque temos pressa, eu digo uma perda, o que as pessoas costumam dizer?
sai dessa, levanta, volta logo, que isso, né? E existe um tempo de amadurecimento destas emoções. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Eugênio, antes da gente encerrar? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, Isabela. Um tempo. Como nós estamos vivendo num mundo de muita pressa, quando nós Uhum, sentimos algo, parece que nós não temos nem o direito de sentir, né, uhum. a decepção, a tristeza, enfim, esse amadurecimento das emoções. E aí, Entendi. todo mundo, né, mas então eu gostaria de ouvir de você o seguinte, qual a importância do tempo para o amadurecimento e a aceitação dessas emoções? Não depois de Bom, ouvir. você sabe que o tempo é uma das minhas obsessões, né? Eu adoro falar sobre tempo, porque eu considero assim que é o nosso maior patrimônio, né? Se alguém me oferecer dinheiro ou tempo, eu vou preferir tempo, porque o tempo é o único dos patrimônios que nós não conseguimos recuperar uma vez perdido. Né? O resto tudo a gente recupera. A gente recupera dinheiro, a gente perde uma coisa, compra de novo, a gente perde um emprego, arruma outro. Né? Até uma relação a gente perde, ou interrompe, começa outra. Enfim, tudo, até a saúde. Você tem um problema de saúde e você procura um médico, em geral você recupera. Muito bem, tempo não. Passou, acabou. Né? E aí talvez fosse interessante para endereçar exatamente para a sua pergunta, talvez valesse a pena a gente recuperar um pouco aqui da mitologia. Na Uhum. mitologia grega, vocês sabem que os deuses, os gregos tinham deuses para tudo, né? O deus do amor, o deus da arte, o deus da guerra, o deus da agricultura, né? Para o tempo, os deuses, os gregos tinham dois deuses, e não só, dada a importância, que são Cronos e Kairos, né? Qual a diferença? Cronos é o deus do tempo contado. É aquele que disse que o dia tem 24 horas, que a hora tem 60 minutos e tudo mais, e com ele não se negocia. Não adianta você pedir para Cronos para ele te dar 25 horas por dia. Não tem ninguém, nenhum mortal que tenha conseguido isso. Né? E Cronos é um deus mau, assim, se você procurar na internet a imagem de Cronos, você vai ver que ele é representado de forma, ele tem uma cara feia, ele é mau, e ele aparece, inclusive, sempre comendo uma criança Os que é o filhos. seu filho, né? Ele come os seus filhos. Tanto é que tem aquele famoso quadro de Goya, que está lá no Museu do Prado, em Madrid, eu recomendo fortemente para alguém que for lá que veja, ou procure na internet, né? Você olhou para trás porque deve ter ele por aí. É porque para escrever o livro O Dá Tempo, que o seu chegará em breve, né, eu falo sobre Cronos. Eu pesquisei todos aqueles livros lá, eu pesquisei alguma coisa e tem um dos livros que tem este quadro na capa. Eu estava tentando enxergar daqui, mas não consegui. Mas, por favor. Então, Goya pintou esse quadro no outono da sua vida, né? Quando ele estava ficando já velho, cansado, com dificuldade de visão. Ele pintou esse quadro que externalizou o desespero dele ao ver que ele não conseguia controlar o tempo, né? Que o tempo estava passando e ele estava envelhecendo, e com a velhice vem a fraqueza, vem a doença, e no final, ainda por cima, vem a morte. Né? Bom, mas aí os gregos, para não pirarem com a história do Cronos, eles criaram a ideia do Kairos. Né? O Kairos, ao contrário de Cronos, que é um deus mau e com quem não se negocia, Kairos é um deus bom, benevolente. A finalidade dele é fazer uma aliança com os homens, é ajudar os homens, ajudar os humanos a aproveitarem bem aquele tempo que foi concedido por Cronos. Ou seja, ele existe para nos ajudar a fazer as escolhas de como nós vamos usar melhor, da melhor maneira possível, esse patrimônio tão importante que é o nosso tempo. Então, acho que a sabedoria passa muito por aí, né? De você saber usar bem o tempo, o tempo. Agora, como é que você usa melhor o tempo, se não for para criar emoções que sejam boas, que sejam agradáveis, que sejam positivas, para usar uma expressão que já usamos, para você e para os demais, para aqueles que te cercam, para a tua amizade. Exatamente, exatamente. Né? Até porque essa sina, né, de que muitos têm, que o tempo está passando mais rápido, eu trago isso no livro, na verdade. E é evidente que nós estamos colocando mais coisa dentro da nossa agenda e aí passa pelas escolhas, não é? Pelas escolhas, pelas escolhas. Aí, sabe, você estava aí mostrando a revista Vida Simples, que
A Vida Simples é uma revista que existe há 18 anos, né? Ela foi criada na editora Abril, e agora ela é uma editora independente, é uma revista de uma editora independente, né? Que é administrada pela Luciana, né? Pela Luciana Pianaro, com quem eu tenho, é, é, enfim, o privilégio de compartilhar a minha vida com ela há 20 anos. Mas, às vezes, as pessoas me perguntam, escuta, na tua opinião, o que é ter uma vida simples? Muita gente acha que vida simples é você ter uma vida simplória, né? É ir morar na praia, é ir morar no campo e tudo mais. Falar, para mim, vida simples não é nada disso. Aliás, a minha vida seria complicadíssima se eu tivesse que morar no campo. Porque a cidade, ela existe para tornar a tua vida mais simples. Né? Você tem a panificadora, tem a farmácia, tem o supermercado, você tem serviços, né? Então você pode se dedicar a alguma coisa, porque tem outras pessoas se dedicando a outras coisas que vão servir a você. Então a cidade existe para isso. Só que nós conseguimos transformar a nossa vida nas cidades numa vida complicada. Né? Por quê? Por falta de planejamento, por falta de organização, por excessos, né? E aí quando eu diz assim para mim, Eugênio, defina assim em uma palavra ou uma frase o que é ter uma vida simples. Olha, eu me lembro de uma música do Frank Sinatra. Né? Eu acho que todo mundo conhece Frank Sinatra, a obra dele foi maravilhosa, a voz, né? The Voice, né? A grande voz do século XX. Mas eu gosto muito de uma música chamada My Way. My Way. Né? My Way, em que ele conta a vida dele, né? E ele fala que ele acertou, errou e tudo mais, mas para ele o mais importante não era acertar ou errar, era fazer tudo do jeito dele, né? Que é o My Way. Né? I did it my way, eu fiz do meu jeito. É daí quando ele fala dos erros que ele cometeu, tem uma hora que ele diz assim, I bite it more than I could chew. Uma coisa mais ou menos assim, eu mordi mais do que eu podia mastigar. Né? Então, acho que talvez essa seja a grande escolha da nossa vida, morder aquilo que nós conseguimos mastigar. Senão, como ele mesmo diz na música, nós vamos ter que cuspir para fora. Né? Então, como fazer isso? Né? Como fazer essas escolhas de tal maneira que nós possamos responder pelas escolhas que fizemos? Né? Que nós possamos assumir responsabilidade por aquilo que nós mordemos. Né? E que possamos, então, depois de morder, mastigar e engolir. E Perfeito. incorporar em nossa vida. Perfeito. Vou repetir a sua frase do início. Decidir racionalmente para viver emocionalmente. Quando inverte essa conta, exatamente, e vamos gastar muito mais energia e voltar atrás não vai dar, porque o tempo passado não volta. Eugênio, eu teria aqui milhares de perguntas para fazer, mas eu serei muito responsável com o seu tempo e quero te agradecer profundamente. Tem muitas perguntas aqui, muitas perguntas, todas, inclusive, muitas te agradecendo. Eu vou abrir aqui rapidamente, só para você ver, né? Eugênio, você sempre demais. O Ralph que diz... Ralph Keloche, opa. Ex-presidente da BRH. É mesmo? Opa! Razão e emoção, né? Possível equilibrar. Os caçadores de bons exemplos devem saber disso. A Yara e o Eduardo. Queridos. Jesse Faria, estou em dúvidas em seguir as emoções ou minha razão em relação ao meu trabalho. Essa é uma dúvida clássica, né? Olha, eu cito para você, Jesse, o Cortella. O Cortella é um grande amigo nosso, e tem uma frase do Cortella que eu adoro, que diz assim, a vida é muito curta para ser pequena. E se a gente não conseguir ser feliz fazendo o que a gente faz, talvez a gente esteja transformando a nossa vida numa coisa pequena. Perfeito. Eugênio, super obrigada. Alguém disse que a filosofia nasceu no Antigo Egito, eu concordo, e me referi provavelmente à filosofia ocidental. Não se aveste não. Você nos deu uma aula, os seus livros são fantásticos, todo o conteúdo que eu encontro seu, tirando as revistas, é sempre muito oportuno e sempre chegam na hora certa. Acredito também que quando a gente se permite... Como o seu livro chegará. Que assim seja. Eugênio, muito obrigada pelo seu tempo, por tudo que você compartilhou conosco. Vou deixar essa entrevista lá no YouTube.
tá? Isabela Camargo. E desejo, meu querido amigo, já vou me colocar assim, porque a gente que é paranaense, né? Todo mundo que é do mesmo estado já é amigo, né? A gente é bicho do Paraná, né? É vermelho total. Então, eu desejo, Eugênio, que o tempo sempre esteja a seu favor. E contem comigo. Da mesma forma, Isabela, foi um prazer e um privilégio. É sempre muito bom estar com você. Muito belo esse momento. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, boa noite, Eugênio. Deixa eu liberá-lo. O Eugênio saiu de uma live, já entrou aqui na nossa. E eu quero te agradecer, então, pelo seu tempo, pela sua escolha de estar aqui conosco. Como eu disse, com tantas coisas acontecendo, vocês que escolheram estar aqui conosco. Eu comecei a live mostrando esse carrossel, né, com uma música. E foi como o Eugênio disse, né, quando nós voltamos a algumas situações do passado, a gente revisita, então, a situação e a emoção. Então, assim como nós podemos ter lembranças ruins de algo, podemos ter lembranças boas, que é o meu caso aqui com o carrossel. Toco uma música que sempre emociona aqueles com o coração mais sensível e com aqueles que aceitam, reconhecem suas emoções. Meus queridos, muito obrigado então mais uma vez. Tivemos um papo muito interessante com o Eugênio Mussac. Essa entrevista ficará lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Eu desejo que você tenha uma boa noite, bom descanso, que você aproveite muito bem o seu tempo e que ele sempre esteja a seu favor. Amanhã eu estou de volta com um assunto ainda mais, eu não vou dizer ainda mais interessante, mas um assunto bem peculiar. Né? Como eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout, hoje eu falo muito sobre a prevenção. A Paula Napolitano, uma especialista, uma sexóloga, nós vamos conversar como, então, a síndrome de burnout, como o excesso de estresse, né, que é a origem, o excesso de trabalho, o excesso de estresse pode influenciar na libido da vida. Não vamos falar só sobre sexo, mas sim sobre o prazer de viver. Até amanhã.